tô sem tempo para conseguir parar, rever, entender o que acontece na minha vida e tentar mudar as coisas para eu conseguir ter mais produtividade, mais realização. Não tô conseguindo equilibrar minha vida pessoal, profissional e com a maternidade. Essa é uma frase que eu escuto e que são temas dos nossos assuntos. Toda semana a gente está aqui dividindo um vídeo com você para falar de equilíbrio para a mãe, equilíbrio profissional, pessoal e a maternidade, para você conseguir ter esse equilíbrio. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa frase que a gente escutou essa semana e a mãe disse exatamente isso. Não tive tempo para rever e entender o que eu posso fazer para que as coisas mudem. E aí, o que eu queria falar com você hoje é sobre um tema que talvez você tenha escutado, talvez não, mas é que em algumas vezes existe um fator dentro da gente, principalmente depois que a gente vira mãe, que se chama síndrome do impostor. Não é 100% das vezes a causa do problema, mas quando a gente se torna mãe, a gente se cobra tanto que isso passa a ser muito comum. Né? Você tem profissão, você tem sua família, maternidade, a sua casa e você mesma. E aí fica um pouco, já é difícil para você conseguir equilibrar tudo isso, e aí é onde começa a surgir a síndrome da impostora. O síndrome do impostor, ele é um estado psicológico, às vezes momentâneo, e aí quando você não consegue aceitar algumas coisas ou conquistar algumas coisas, admitir alguns erros, algumas falhas, ou você acredita que o seu sucesso ele depende de sorte, depende de algo externo a você. E é como se você tivesse acreditando que você é uma fraude, que você não vai conseguir, que é assim mesmo, e eu não vou dar conta, e não tenho o que fazer. Mas no caso do equilíbrio materno, profissão, vida, pessoal e você mesma, existe sim método, uma fórmula para fazer com que você tenha esse tipo de equilíbrio. Porém, a primeira etapa que é importante você enfrentar é que é muito comum a síndrome da impostora no caso da maternidade, né? E aí, a sensação é como se de repente alguém vai te desmascarar e que você não é tão boa mãe assim, tão boa profissional assim, e aí você aceita isso como verdade, mas na verdade quem está dizendo isso é uma síndrome e que ela vai passar e que é um momento, mas você precisa encarar ela de frente e dizer, eu vou te enfrentar e a partir de hoje eu vou começar a tirar você da minha vida, tá? Essa síndrome, ela é muito comum no caso de pessoas que estão começando a carreira, por exemplo, né? Nossa, tem tanta gente mais preparada que eu, pessoas que estão em profissões competitivas, atletas que acham que não vão conseguir atingir, empresários, né, que tem muitos desafios pela frente, acham que não vão conseguir, muita competição, talvez não seja tão bom assim. E aí você se sente testado a todo momento. E o fato de você se sentir testado a todo momento vai desenvolvendo essa síndrome. E quando a gente vira mãe, a gente passa por muita sobrecarga de trabalho, desde o puerpério até quando a criança está um pouquinho maior. E além da cobrança de vida, né? Porque ainda há um desequilíbrio, mesmo que você tenha um parceiro, existe uma sobrecarga maior ainda para a mulher. Além disso tudo, desse momento, esse turbilhão que acontece quando você vira mãe, é casa, trabalho, é filho, é muita responsabilidade, a gente fica sobrecarregada. E além disso, a gente se cobra de ser uma mãe muito boa, uma mãe quase perfeita para os nossos filhos, né? Então, qualquer pessoa pode desenvolver isso aí, qualquer idade, mas é muito comum no começo de carreira e também quando acontece algum momento na vida, num evento, como o nascimento de um filho, onde você vai se cobrar mais e aí onde acontece a sobrecarga. O julgamento passa a ter um peso muito grande e muitas vezes é o nosso próprio julgamento, que é no caso da síndrome da impostora, tá? E aí eu queria falar com você primeiro o seguinte, tem alguns sintomas para você identificar essa questão da síndrome da impostora, e é importante você saber o sintoma, porque quando acontece comigo, eu já sei o que tá rolando, né? Então é como se alguém estivesse me cobrando alguma coisa, mas na verdade eu preciso parar e refletir se não sou eu mesmo, que às vezes não é ninguém que tá me cobrando de me esforçar mais, eu mesma tô cobrando de mim de fazer um esforço maior, sem tanta necessidade. Então, primeiro eu quero te contar, se você passa por um momento onde você sente necessidade de se esforçar demais pela sua carreira, de se esforçar demais para ser uma boa mãe, de se esforçar demais para ser uma boa amiga,
é porque você acredita, quando você acredita que você tem que se esforçar demais para ter algum resultado, muito mais do que outras pessoas, você meio que parece que você justifica inclusive as suas conquistas, falando, nossa, mas é porque eu me esforcei demais. Uma característica de quem desenvolve essa síndrome, e eu tô explicando isso pra você porque isso pode te atrapalhar, é um excesso de perfeccionismo, excesso de trabalho, trabalha muitas horas para justificar o seu desempenho. Às vezes nem é tão necessário você trabalhar demais. Muitas vezes é mais importante você trabalhar correto, né? Você fazer aquela atividade que realmente é mais importante no dia e não trabalhar demais. Então, muita ansiedade, muito esgotamento para justificar o seu sucesso, como se você não merecesse, tá? Por que eu tô falando isso? Porque existe uma linha tênue, né? As pessoas falam, não, mas é porque eu trabalho demais, é porque não tem jeito, porque vida de mãe é assim mesmo. Mas é isso ou você tá se cobrando demais, se julgando demais, tentando ser uma mãe perfeita, uma profissional perfeita? E para justificar o seu sucesso, como se você não estivesse merecendo isso, você se cobra e trabalha mais ainda, tá? Então, se você é workaholic, está muito sobrecarregada, tem um jeito para resolver, tudo tem jeito para resolver, mas primeiro observa os métodos que vão te ajudar a ter mais produtividade, vão funcionar quando você entender que você é capaz e que você merece, tá? O segundo sintoma é a autossabotagem, né? Você acredita que o fracasso é inevitável. Quando você acredita que o fracasso é inevitável, você deixa de fazer aquilo que é importante, que não é se sobrecarregar de trabalho, é fazer aquilo que às vezes não é tão agradável, aquilo que é mais importante, mas às vezes é melhor ler um e-mail, responder uma mensagem de WhatsApp do que fazer uma tarefa difícil. Por quê? Você acredita que você vai passar pelo fracasso. E aí você acaba procrastinando coisas importantes na sua vida, que aí entra na terceira etapa. Você vai adiando tarefas. A terceira etapa não, desculpa, o terceiro sintoma. Você adia tarefas, coisas, compromissos importantes que você precisa fazer, ou às vezes até de lazer, como você acha que você não merece, isso tudo inconscientemente. Você vai adiando com encontros com as amigas, ou algum compromisso importante, algum projeto importante no trabalho, e você vai adiando isso porque você não acha que você merece tudo de forma inconsciente. Isso vai fazendo para você chamadas de procrastinação. Você tenta fazer, mas não faz e você vai adiando, né? O quarto sintoma, muito comum a gente ter medo de se expor, né? Parece que você está sempre fugindo de momentos que requerem você de falar em público, de falar com outras pessoas, de enfrentar uma situação, de questionar algo que não tá bom para você, e você fica com dificuldade para falar não, o que faz com que você se sobrecarregue ainda mais, né? E aí, às vezes você escolhe tarefas ou profissões que são menos importantes para você, que é algo que você não gosta tanto de fazer, só para você evitar ser avaliado, ou só para você evitar ser exposta, tá? E aí tem um ponto bastante importante que é querer agradar todo mundo. E depois que a gente vira mãe, a gente se cobra tanto de ser uma mãe muito boa, a gente se autoavalia com uma autocobrança tão grande que a gente acaba querendo agradar todo mundo para ter essa boa impressão, o que é natural para todo mundo que vira, para quem vira mãe, né? Tem carisma, necessidade de agradar todo mundo, mostrar que é capaz. Então, são formas de você tentar conseguir a aprovação de alguém. E aí você pode se sujeitar a algumas situações que te sobrecarregam porque você não tá dizendo não, tá? Então, todos esses sintomas mostram que você com certeza tem ferramentas práticas que vão te ajudar a ter uma vida mais equilibrada, porém, esses tipos de pensamento, assim como a frase que eu li logo no começo desse vídeo, não consigo tempo, não consigo parar, e minha vida tá um caos, e não dá, não tem jeito. Esse tipo de frase demonstra o quê? A gente tem como resolver isso daí, mas primeiro você precisa abrir a porta, destrancar uma porta para mostrar que você vai ouvir, que você merece, que você está disposta a mudar e que você vai conseguir fazer essa mudança. Se você não abrir essa chave, você pode usar o método que for, que talvez você não consiga os resultados que você quer. Primeiro você precisa entender que você consegue e aceitar que você merece, para não se cobrar tanto dessa forma, tá? E aí, agora eu quero te falar algumas coisas que você pode fazer para conseguir ter um resultado melhor, conseguir esse tempo para você, para entender o que está acontecendo na sua vida, porque esse caos
tá muito sobrecarregada e conseguir já fazer mudanças de curtíssimo prazo para te ajudar a calar essa síndrome da impostora que pode estar falando mais alto com você agora, tá? Então, a primeira coisa e quase todos os vídeos eu sempre digo isso, né, dependendo aqui do assunto, mas quase todos, você precisa saber o que você quer para os próximos meses. Dependendo do assunto, eu oriento falar de longo prazo, mas neste caso eu quero falar com você de o que você quer no curto prazo. O que você quer num mês, por exemplo. Uma coisa, né? Ou é alavancar alguma coisa na sua carreira, ou ter um pouco mais de tempo para você, ou melhorar o relacionamento com a sua família, com seus filhos, ter mais tempo livre. O que você quer de importante para você em um mês, curtíssimo prazo? Conseguir ler um livro, conseguir fazer um curso, conseguir entrar numa dieta e ir na academia. O que é que você quer fazer? Sem você ter clareza do que você quer fazer, quase todos os métodos e as ferramentas que você pode usar para alavancar sua performance, alavancar seu resultado, podem vir por água abaixo. Primeiro você precisa ter clareza do que você quer. E aí, em segundo passo, o que você vai fazer? É pensar assim, o que você precisa fazer, ou o que você gostaria de fazer e que não está tendo tempo. E aí você lista essas coisas, e essas coisas de preferência que tem a ver com a primeira pergunta, que é o que você quer para você em um mês, né? Então, se por exemplo, em um mês eu já tenho que ter mudado a minha alimentação, equilibrado a minha alimentação, pelo menos no café da manhã e no almoço, que é uma meta mais curta ali, né? A gente tá falando de um mês, pelo menos na parte da manhã eu tenho que ter reequilibrado, ter reeducado a minha alimentação. O que eu preciso fazer que eu não tô conseguindo para reequilibrar a minha alimentação? E lista 2, 3 coisas que você precisa fazer e não tem conseguido fazer, tá? E aí quando você se propõe a fazer alguma coisa, vem aquele pensamento assim, você vai começar a escrever e vai vir aquele pensamento assim, eu acho que tô escrevendo aqui, mas pra quê? Não vai adiantar nada, porque eu não vou conseguir mesmo. Quando aparecer essa frasezinha, é quando você entra com o terceiro passo, que é perguntar para esta impostora que tem aí dentro de você o que está te impedindo de conseguir iniciar a dieta. Ou o que está te impedindo de começar a praticar exercício físico, que seja 10 minutos por dia? O que está te impedindo? Quando você pergunta por que você não vai, o seu cérebro automaticamente vai vir com justificativas para você mesmo se convencer de que você continua não merecendo. Agora, quando você se pergunta o que está te impedindo de conseguir isso, não vem a justificativa logo de cara, né? Porque você quer uma resposta prática. O que realmente está te impedindo? É mais tangível de você conseguir essa resposta. Mesmo que você demore um pouquinho para responder, vai em frente, responde. Se surgir mais de uma coisa, coloca, mas vai vir uma ou duas coisas bem fortes, bem impactantes, que vão mostrar para você por que você não está conseguindo iniciar a academia, por exemplo, tá? E aí o quarto passo nessas 2, 3 coisas que você escreveu, qual o grau de importância dessas coisas e o que você quer começar primeiro? E aí você escolhe uma coisa para você fazer durante 15 minutos todos os dias. Então eu vou estudar 15 minutos todos os dias, eu vou fazer exercício físico 15 minutos por todos os dias, só que eu já entendi na pergunta anterior o que estava me impedindo. Essa resposta da pergunta anterior é o que vai fazer eu cortar esse pensamento, porque se quando você tem a síndrome da impostora, você não vai ter causas tão impossíveis de serem removidas. Então, o que está me impedindo de fazer, e eu vou começar a fazer, você vai atuar em cima dessa causa. Então, por exemplo, eu estou muito desorganizada, mas como é só café da manhã e almoço, porque eu só me comprometi a estabelecer um novo hábito alimentar de manhã e na hora do almoço, então o que está me impedindo é eu conseguir me organizar um pouco melhor, o que está me impedindo é não conseguir ter disciplina para fazer uma despesa no final de semana, para já organizar minha alimentação, e aí vão aparecer algumas coisas que de fato vão te dar resultado. E aí o quarto ponto é implementar esse plano de ação que realmente vai te trazer esse resultado. Porque você já calou a boca da impostora. Porque você perguntou para ela o que ela precisa para conseguir te deixar em paz. E agora você vai conseguir colocar em ação, tá? Preciso de um método para conseguir me organizar do zero, preciso me entender melhor. E aí, dependendo do que aparecer, você vai ter as suas ferramentas em mãos para conseguir colocar isso em ação, tá bom? Agora, uma coisa super importante quando você se propor a fazer essas tarefas que apareceram na conversa com a impostora sobre o impedimento, você ter clareza, e isso é super importante, que você vai ter que dizer não
para algumas coisas, para algumas comidas, para algumas pessoas, para alguns compromissos que podem aparecer espontaneamente e que tá tudo bem. Você não é Mulher Maravilha, você não vai conseguir fazer tudo mesmo, só que a partir de agora você escolheu aquilo que é prioridade para você, trocou uma ideia com a impostora que tá aí dentro, entendeu o que ela precisa para ela conseguir deixar você fazer essas atividades que você realmente precisa, e para isso você também precisa dizer não em algumas situações. A gente está falando de um mês, numa meta de curto prazo, alguns não podem doer um pouquinho, mas não vão doer tanto assim, mas é importante que você saiba disso porque é necessário e que você não vai conseguir dizer sim para 100% das coisas que acontecem na sua vida, tá bom? Se você gostou, deixa um curtir aqui nesse vídeo, compartilha com as pessoas que precisam realmente desse tipo de assunto para melhorar a sua qualidade de vida, equilíbrio entre maternidade, profissão e você mesmo, tá? Aperta o sininho para você continuar acompanhando os vídeos e ser notificada de quando a gente tiver vídeos e novidades para você, tá bom? Até já!